Olá a todos, muito boa noite. Meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 9 de novembro de 2016, quarta-feira pós-pleito nos Estados Unidos. A gente sabe que nos últimos tempos o principal driver para o movimento dos mercados, principalmente lá nos Estados Unidos e por tabela aqui no nosso mercado, era a eleição nos Estados Unidos. A eleição foi ontem e no final desta madrugada, né, de terça para quarta-feira, saiu o resultado e lembrou muito o que aconteceu no Brexit. Hoje foi um dia tremendamente agitado nos mercados e aqui nessa primeira parte do Farol a gente vai falar, então, no final das contas, como o mercado reagiu a tudo isso que aconteceu e o que a gente pode esperar daqui para frente. Vamos então às movimentações do mercado. Bom, final das contas, contrariando todas as previsões, pelo menos da grande mídia, Trump se elegeu e, de certa forma, com folga. Isso faz a gente pensar em várias coisas em relação à mídia, etc. Mas, enfim, Trump ganhou e o que se esperava, né, é que com a possibilidade do Trump se eleger, se ele se elegesse, os mercados reagiriam muito mal. Tá? Tanto que as quedas que nós tivemos logo no comecinho de novembro, que foram bem intensas, como a gente pode ver aqui, elas foram um reflexo principalmente daquela questão dos e-mails da Hillary, do FBI reabrir as investigações, o que criava, né, um risco para a candidatura da Hillary, e a abertura da segunda-feira, né, dessa segunda-feira, nos trouxe aquela alta violentíssima que foi resposta à conclusão, né, do FBI, assim, muito rápida, né, de dizer que, ok, nós olhamos lá os outros 650 mil e-mails, não tem nada de legal. Então, essa questão aí dos e-mails está fora de questão. Então, isso aliviou a candidatura da Hillary e os mercados reagiram de forma tremendamente altista, né? E nesses últimos dias já havia um certo consenso que a Hillary ia se eleger, né? Algo muito parecido aconteceu no Brexit, né? Conforme a gente falou no último Farol, né? E, bom, na metade da madrugada o Trump já disparava, né? Nas prévias ali da eleição nos Estados Unidos. E isso foi de fato, derrubando o mercado. E não derrubou pouco não, derrubou pra caramba. Vamos então primeiro olhar o S&P 500. Tá? O S&P 500 na madrugada operava. Tá? E ao longo da madrugada o S&P foi caindo e chegou a uns 5% de queda. Isso representa um movimento enorme, né? Isso representa talvez todo o movimento que a gente teve do topo histórico até o fundo formado até então em novembro. Então todo esse movimento de 2 meses e meio em queda, né, o mercado percorreu em poucas horas. Vamos olhar aqui o intraday. Olha isso aqui. Tá? Então parecia que ia ser realmente um caos nos mercados enfim, no horário da abertura da bolsa na quarta-feira. Quando se deu por certa a eleição do Trump, o mercado aqui começou a marcar um fundo e ao longo do discurso dele, né, aceitando a vitória, os mercados começaram a se recuperar, foram se recuperando, e quando o mercado nosso abriu, né, o S&P do topo já tinha se recuperado talvez a metade, né? E bom, já deu para ver aqui no gráfico que, impressionantemente, no final das contas, o S&P fechou numa alta de 1,16%.
né, dando continuidade ao movimento que nós havíamos visto no começo dessa semana de alta, só que os motivos aparentemente eram outros, né? A alta era porque se acreditava que a Hillary ia ganhar. Então parece que rapidamente o mercado aceitou a vitória do Trump, né? Mas enfim, o mercado conseguiu então dar continuidade ao movimento de alta que vem mostrando na semana, que mostrava isso aqui, indicava esse movimento como talvez um rompimento falso, né? E o mercado fechou rompendo a CLTB. Foi um sinal que o índice Dow Jones já havia nos dado. O índice Dow Jones já havia rompido aqui esta LTB, já tinha confirmado no pregão de ontem, né? E hoje alcançou o topo histórico. Teve um início aqui baixista muito rapidamente e depois conseguiu produzir uma alta intensa, né, de 1,4%. Quem diria, né? Bom, esse movimento de alta, que agora apareceu também no S&P 500 rompendo este canal de baixa, sugere então que o movimento corretivo, desde a marcação do topo histórico recente agora, lá em agosto, a correção que vinha desde então, ela acabou, e daqui para frente a gente poderia esperar um movimento de alta, certo? Reparem nesse gráfico, esse é o S&P. Eu mencionei para vocês, principalmente no farol da sexta-feira passada, que eu acho que vale a pena vocês reassistirem à luz dos acontecimentos de agora, dá para entender o raciocínio, né? O que eu falava na sexta-feira passada é que o fato de ter fechado no semanal rompendo esta região era um indicativo de que isso aqui havia sido um rompimento falso do topo histórico, tá? E isso poderia detonar um período corretivo significativo que poderia trazer então os mercados de volta para essa região aqui de fundos por volta dos 1800, 1860, tá? O mercado sempre reage muito mal ao rompimento. O mercado rompe uma estrutura, quanto mais importante, mais significativo seria a eventualidade do rompimento falso, onde o mercado rompe essa estrutura e não consegue se sustentar além dessa estrutura. O mercado volta, refuga essa tentativa. Nesta falha, geralmente o mercado faz um movimento intenso na direção oposta, né? E a semana passada, o mercado estava sinalizando o rompimento falso e a abertura da segunda-feira, como mencionei no farol da segunda, vamos botar no gráfico diário, ela foi num monster gap, né, para equilibrar o cenário aqui e, digamos assim, neutralizar a mensagem extremamente baixista que esse movimento aqui gerou. A gente precisava de um movimento extremamente forte. E a gente teve esse movimento extremamente forte na abertura da segunda-feira, tá? Mas se Trump, o azarão, né, fosse eleito, era de se esperar que o mercado voltasse a cair com força, né? E de fato ele caiu, mas conseguiu fechar em alta. Ou seja, e essa é uma mensagem mais importante, aquela possibilidade, aquela hipótese de mercados iniciarem uma movimentação corretiva extremamente violenta, né? Um caos ocorrendo nas bolsas, tudo aquilo que muitos estavam imaginando, esperando, insinuando, não aconteceu e não vai acontecer. Não tem graficamente condições disso acontecer. O mercado, na verdade, está sinalizando alta e não teria nada que justificasse, tendo o mercado fechado do jeito que fechou hoje, que o mercado caia com força. Ele pode até corrigir, tá? Ele pode até cair, mas não mais aquele cenário que assustava as pessoas, né, de fortíssima correção. Isso ficou para trás. Isso ficou para trás no mercado americano e, no final das contas, ficou para trás no nosso mercado. Vamos voltar ao gráfico do índice Bovespa, tá? O movimento de queda que aconteceu aqui foi bastante intenso, e a movimentação da segunda-feira, que produziu
esse candle aqui, ela para mim foi uma surpresa. Não estava esperando uma reação tão forte do mercado, mesmo a gente estando em cima de uma zona de suporte. Eu já mostrei para vocês por que aqui tinha suporte importante. Mas principalmente aquela proximidade de 62 mil pontos, a linha de tendência de alta, proximidade da média móvel de 20 períodos ainda ascendente, a gente estava na região dessa média, retração de 0,68 do movimento menor, de 0,382 do movimento maior, todas aquelas coisas. Mas estava com um jeitão de que o mercado ia prosseguir no movimento de queda, isso resultaria no rompimento da linha de tendência de alta, em conjunto com o mercado americano sinalizando um rompimento falso. As coisas começavam a apontar realmente para um movimento corretivo da alta que a gente vem tendo desde janeiro. E então nós tivemos este candle aqui, que pegou todo mundo de surpresa e trouxe uma mensagem gráfica muito significativa. Qual mensagem? Que provavelmente o mercado vai seguir em alta. O mercado respeitou a LTA, respeitou aquelas estruturas. Isso aqui é uma barra de ignição, uma barra elefante. Ela está alinhada com o viés, com a tendência, e ela não está muito longe da média móvel de 20 períodos. Abrir de um lado e fechar do outro favorável a esta média, é a melhor posição que essa barra pode ter. E ontem o mercado chegou a superar a máxima dela, o que confirma então esta barra. Ok, o mercado mostrou uma certa hesitação ontem, eu fiquei com o pé atrás, mas pensando puramente no gráfico, a expectativa deveria ser por alta. E o fato do mercado ter marcado esse fundo aqui nos dava um ponto tecnicamente muito forte e seguro de definição. Se for para o mercado corrigir, passar por um período corretivo, a gente precisa ter o rompimento dessa zona dos 61.600, 61.500 pontos, formando então um pivô de baixa. E a movimentação que a gente teve até o fechamento de ontem não indicava de forma alguma que o mercado iria tentar um movimento de queda. O que poderia levar a esse movimento seria a vitória do Trump. Eu nunca escondi de ninguém, eu sou absolutamente pró-Trump. E quando na madrugada eu acompanhei a votação, vou dormir às 5h30 da manhã hoje. Quando eu vi a intensidade do movimento de queda do mercado americano, eu imaginei, cara, o mercado vai derreter e vai romper aquele fundo. E não foi o que aconteceu. O índice Bovespa chegou a cair, na verdade. O mercado abriu em gap de baixo, vamos já ver o gráfico do futuro. Mas ele não chegou, na movimentação do índice Bovespa, a gente tocou LTA, mas a gente não chegou nem a tocar nesse fundo. E o mercado deixa essa sombra inferior ficar com uma cara de gift. Então assim, se a eleição do Trump não derrubou o mercado aqui, a gente passou um teste de fogo. O mercado, mais uma vez, aponta para a alta, de forma bem importante. No entanto, a minha impressão é que o que essa eleição tinha para afetar o mercado já afetou. O que tinha para afetar o mercado já afetou. Eu não espero a partir daqui um rally de alta no nosso mercado, nem nada. O importante é entender que o cenário catastrófico ficou para trás, a gente passou no teste, e agora é movimentação normal de mercado. Não está descartada uma correção do nosso mercado, mas isso viria dentro de uma movimentação normal. Passou o efeito eleição e o ponto é que a gente tem que ficar atento a esse fundo. Se esse fundo for rompido, a gente vai ter daí mantido este topo, a gente vai ter um pivô de baixa e vai ser um sinal gráfico muito tranquilo de ler e operar a favor. Mas enquanto esse patamar aqui não for rompido, o viés do mercado é altista. O que eu espero para os próximos pregões? Eu espero que o mercado ande de forma lateral, congestione nessa região aqui. Eu não vejo o mercado fazendo este movimento. Mas numa forte tendência de alta, quando o mercado congestiona, ele tende a romper na direção do viés, ou seja, para cima. Então o cenário é absolutamente altista. Mas isso aqui que a gente teve hoje não gera por si só
um ponto de entrada na compra. Para entrar na ponta compradora, agora a gente vai ter que ver o rompimento desse topo que foi formado por volta dos 65.200, 65.300 no índice Bovespa. Tá? Mas o mais importante é que o cenário catastrófico foi afastado. Ok? Uma hora o nosso mercado vai ter que corrigir. Mas agora a gente sabe perfeitamente o ponto que o mercado tem que romper para a gente entender que essa correção veio. Tá? Olhando o futuro, eu não vou dizer que foi um dia fácil de operar, porque na verdade nunca tem dia fácil. Mas a gente teve uma abertura no índice futuro com 3% de queda. E o mercado logo intensificou esse movimento de queda para uns 4 e pouco, testando este fundo aqui, que é um fundo importante nesse contrato, né, onde a gente teve esse fundo duplo. Onde a gente teve no dia 7 o Monster Gap, que levou aquela barra muito forte no índice Bovespa, aquela barra elefante autista de ignição. A gente estava com a transmissão aberta, hoje a gente fez um dia diferente, ficamos eu, Leandro e Stormer em transmissão simultânea, conversando sobre o mercado, boa parte do pregão. E quando o mercado chegou aqui, esse foi o ponto que a gente abriu operações na ponta compradora. A relação risco-retorno era muito boa aqui. E a gente carregou essa operação até o teste da linha d'água aqui em cima. Foi um dia muito forte, o mercado não conseguiu romper a linha d'água e depois a gente teve um período corretivo. A gente fecha com uma certa sombra superior, tá? O mercado aqui, eu acho que se tivesse tempo de pregão, ele ia tentar o rompimento desse fundo. Tá? Não está descartado para mim no pregão de amanhã que o mercado faça isso. Tá? E se ele fizer isso, também não é nenhum sinal de que uma catástrofe vai acontecer. Agora a gente está em movimentações normais de mercado. Tá? E o ponto a ficar atento é esta região aqui, que ficou muito bem marcada como suporte. 3 fundos extremamente importantes dessa região. Tá? Mercado acima dessa zona, a gente deve priorizar operações na ponta compradora. O que eu espero, como eu já mencionei para vocês, é uma movimentação lateral errática. Talvez com uma volatilidade um pouco maior do que a média ao longo dessa semana, até as coisas se acomodarem. Se o mercado romper para baixo, a gente deve ter um movimento corretivo. Se o mercado romper para cima, a gente retoma um movimento de alta em busca do topo histórico. Tá? Pois muito bem. Então essa foi a movimentação do nosso mini índice, do nosso gráfico do índice Bovespa, do mercado americano, Dow Jones e do S&P. Tá? Reparem que o S&P está em cima de uma zona de resistência intermediária, não é mais forte que o próprio topo histórico, aqui é o alvo, mas talvez o mercado dê uma parada, porque ele andou muito hoje, então é normal a gente ter alguns pregões de ressaca. Eu acho que é mais provável isso até do que um pregão de hoje é quarta, quinta-feira, ainda puxando numa alta. O índice Dow Jones beliscou aqui o topo histórico, talvez ele venha um pouquinho mais, mas eu não estou esperando por isso aqui. Acho que isso até acontece, mas acho que o mercado tem que respirar um pouco antes. Em relação ao dólar, tá? O dólar abriu em alta, depois caiu e fechou dessa forma. O mais importante aqui no dólar é mostrar que ele não deu continuidade ao movimento de queda. Tá? E eu acho que o dólar está mais propenso a um movimento de alta do que a um movimento de queda. Deixa eu tirar o ajuste aqui, que é o gráfico que me parece estar fazendo mais sentido no dólar. Tá? Então esse é o gráfico perpétuo do dólar, sem qualquer ajuste. A gente teve o rompimento do fundo de agosto e se mostrou um rompimento falso, certo? Quando o mercado rompe falso para um lado, geralmente ele vai para a estrutura oposta, que seria o topo aqui de setembro. Ele fez um bom rally, o dólar, esbarrou nessa estrutura, deu sinal de cansaço e começou uma pressão vendedora, que até foi forte demais e o que a gente poderia esperar seria a continuidade do movimento de queda, certo? Mas agora o mercado
abriu num salto, isso aqui é uma reação forte contra o movimento de queda, e acredito aqui que o mais provável também seria uma contração por algum tempo, provavelmente, para depois o dólar fazer este movimento aqui e testar essa região. Esse é o movimento que eu espero para o dólar. Eu não vejo o dólar derretendo, tá? Mas também não vejo nenhum ponto de entrada muito claro no dólar, nem na compra nem na venda. É um gráfico que está difícil, tá? WDOZ 16 também, no pregão de hoje não teve nenhum enquadramento que eu me sentisse confortável de operar, tá? Foi um dia meio lateral, meio errático, e o que eu espero aqui, como eu dizer para vocês, é a manutenção do movimento lateral errático entre esse fundo aqui que foi formado, e agora a gente pode ajustar o suporte para cá, e essa resistência aqui, ok? E agora eu ajusto isso aqui para cá. Tá? Então, o mais importante aqui é que eu não espero um movimento de queda significativo no dólar. E, muito provavelmente, também nem no juro. Tá? O juro anda muito próximo do dólar. Minha expectativa era de alta em busca da faixa dos 11.900 e pouco, aqui essa linha vermelha. E a barra de hoje sugere que esse cenário ainda é bem possível. Certo, pessoal? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Dias interessantes, né? Nós estamos tendo. Agora acho que o mercado vai voltando à sua normalidade. Eu fico por aqui. Um bom descanso para vocês e até amanhã.